O islamismo, desde o século VII, quando foi fundado por Maomé, com base no Alcorão, se expandiu muito pelo mundo, né? E é interessante que no Alcorão nós notamos coisas que vêm do judaísmo, do cristianismo. Por exemplo, uma coisa muito interessante, né? O Alcorão venera a Nossa Senhora, respeita a Nossa Senhora como a mãe do grande profeta que é Jesus, e diz uma coisa muito interessante: a única mulher que não foi tocada pelo demônio. Está escrito no Alcorão. De onde é que vem isso? Do cristianismo. O que mostra que Maomé realmente, nas suas andanças pelo mundo com o seu tio, ele era inclusive casado com uma viúva chamada Khadija, que era uma viúva muito rica, que podia patrocinar inclusive todo esse desenvolvimento do islamismo no começo, não é? Ele então colocou aí no Alcorão muitas coisas. Por exemplo, da onde ele tirou, por exemplo, que o muçulmano ele pode ter até 4 mulheres e pode ter tantas concubinas quantas quais ele puder manter, né? O que muitas vezes se chama de um harém. Isso vem lá do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, os reis do Antigo Testamento, Abraão, Davi, Salomão, tinham muitas mulheres. Salomão tinha mais de 70 esposas. Então, a gente vê que Maomé tirou realmente coisas do cristianismo, do judaísmo, e juntou com a teologia, vamos dizer assim, das religiões orientais árabes e moldou o chamado Alcorão. Bem, como eu disse, o Islã expandiu muito, porque usando a chamada Jihad, Guerra Santa, dominaram muitos países e com muita rapidez, quase que dominam todo o fortíssimo Império Bizantino, né? Mas aconteceu também uma divisão entre eles. Por volta aí do século X, XI, começou a haver uma divisão, como houve no cristianismo entre católicos e protestantes, tiveram um grande racha, o que surgiu daí os chamados sunitas e xiitas. E hoje 90% dos muçulmanos são sunitas, que são inclusive mais moderados. Os radicais islâmicos, esses que estão querendo criar o terrível Estado Islâmico, terrível, porque tem invadido outros países, tem feito uma mortalidade terrível nos dias atuais, nós temos visto isso aí na internet, são uma minoria, ou é uma minoria, radical, xiita, talvez até com alguns sunitas também que aderiram, e que querem implantar no mundo um Estado Islâmico. Eu me lembro, por exemplo, que lá no século XV, um dos califas importantes, que era o califa principal do Estado turco, otomano, que era muçulmano, o califa Solimão, ele disse lá no século XV que ele ainda iria dar de comer alfafa ao cavalo dele em cima do altar da Basílica de São Pedro. O que significa isso? Arrasar com a Igreja Católica. E nós estamos vendo nesses dias uma mensagem dos radicais islâmicos que eles estão prontos para provocar um atentado terrorista contra o Vaticano. O próprio Vaticano, nesses dias, se pronunciou dizendo que tem uma segurança muito forte, dada pela própria polícia italiana para prevenir isso. Bem, tudo isso mostra, infelizmente, que uma minoria radical realmente pode provocar atentados no mundo inteiro. Então, de um lado, é preciso que eles não sejam mais provocados, com tipo charges que foram feitas pelo jornal francês, né? Mas também é preciso que haja uma vigilância policial muito severa, porque a mentalidade dos radicais, e eu repito, é uma minoria, não se pode culpar todos os muçulmanos por isso, não se justifica querer fazer no Ocidente uma guerra santa contra os muçulmanos, não. Há muitos muçulmanos que são moderados, que vivem muito bem, o Papa tem conversado muito com eles no Vaticano, e é deste lado aí que tem que ser feito um trabalho, no sentido de aumentar a influência dos moderados e reduzir ao máximo, ou ao mínimo, né, a influência dos radicais. Eu penso que toda a ação diplomática do mundo tem que ser feita em cima disso, e não fomentar mais ainda a rivalidade contra ninguém.